Fala você, aluno aí do preparatório para a sua carreira, para o seu exame aí na carreira financeira. E hoje vamos falar aí dos bancos múltiplos, tá? Os bancos múltiplos, porque eles são múltiplos. Os bancos múltiplos, eles têm mais de uma carteira, isso que a gente vai focar aí no estudo dos bancos múltiplos, tá? Então, dentro do sistema financeiro nacional, é, dentro do sistema financeiro nacional, nós vamos ver essas instituições financeiras, instituições monetárias e não monetárias. O Banco Múltiplo é uma instituição financeira não monetária, tá? A grande característica deles é eles terem duas carteiras, tá? Duas carteiras. Carteiras, galera, tá aqui, ó. Anotei aqui para vocês. Não. Vamos lá, galera. Vamos lá. Vamos lá. Duas carteiras, né? Cicalia, tá? Bom, então o que a gente tem aqui? As carteiras são autorizações que o Banco Central. Aí. As carteiras são autorizações que o Banco Central, vai dar para a instituição financeira, tá? As carteiras elas podem ser, são cinco, aqui eu coloquei cinco, porque a carteira de desenvolvimento ela não entra, quer dizer, ela é para bancos públicos, tá? Para instituições públicas. E aqui, vou segurar do lado de cá, para não poder mexer com essa aqui. E aqui a gente tem carteira comercial. Em regra, os bancos comerciais têm essa carteira, né? E aí eles são instituições financeiras monetárias, tá? Porque as instituições financeiras não monetárias, em regra, elas não vão ter a carteira comercial. Aí uma coisa interessante, porque no caso dos bancos comerciais, caixas econômicas, bancos cooperativos, cooperativas de crédito têm carteira comercial. E aí vão ser instituições monetárias. As instituições financeiras não monetárias, em regra, não captam depósitos à vista, tá? Mas aí que tá. Cuidado, porque o banco múltiplo ele pode ter uma carteira comercial sem problema nenhum. Como eu serei um banco múltiplo? Aqui nós temos uma, duas, três, quatro, cinco carteiras. Carteira comercial, carteira de investimento, carteira de crédito imobiliário, carteira de aceite, carteira de leasing. Carteira de leasing, beleza? Aí, o que acontece? Para ser um banco múltiplo, eu tenho que ter duas carteiras. Pelo menos duas carteiras. Dessas aqui, pelo menos duas. Pelo menos duas carteiras, beleza? E é o seguinte, pode ser a combinação carteira comercial com a de crédito imobiliário ou a carteira de investimento com a de crédito imobiliário ou a carteira de aceite. Essa carteira de aceite é financiamento, tá? Carteira de crédito, financiamento e investimento também. O investimento vai aparecer aqui também na carteira de aceite. Pode ser carteira comercial com a carteira de leasing, ok? Agora, se eu tiver a carteira, por exemplo, carteira imobiliária com a de leasing ou carteira imobiliária com a de aceite, não vai ser banco múltiplo. Presta atenção. Banco múltiplo tem que ter duas carteiras, no mínimo. Só que dessas duas carteiras, ele tem que ter, uma delas tem que ser essas aqui. Ou é investimento ou é comercial. Se tiver as duas, tudo bem, é banco múltiplo. Então vamos lá, duas carteiras, pode ser a comercial e a de investimento. A comercial é de crédito imobiliário, a comercial e a de aceite, a comercial e a de leasing, ou a de investimento e a de crédito imobiliário, a de investimento e a de aceite, a de investimento e a de leasing, tá? Então tem que ter duas combinando, sendo que uma delas tem que ser a comercial ou de investimento. Flávio, e se o banco tiver todas as carteiras? Tiver essas cinco aí, ou melhor, essas cinco a sexta é de desenvolvimento, mas é para banco público. Se o banco público tiver todas as carteiras, ele é múltiplo?
Se o banco tiver essas 5, ele é múltiplo. Se o banco tiver 3, sendo que tem que ter pelo menos uma dessas duas aqui, ele é múltiplo. Basicamente, é o resumo do que a gente vai ver agora. Beleza? Então vamos lá. Bancos múltiplos, instituições financeiras privadas ou públicas que realizam operações ativas, passivas e acessórias, com as seguintes carteiras: comercial, para captar depósitos à vista, carteira de investimento, carteira de desenvolvimento apenas banco público, não entrou no SICA-LIA, carteira de crédito imobiliário, carteira de arrendamento mercantil e a carteira de aceite, que é essa aqui de crédito, financiamento e investimento. O banco múltiplo deve ser constituído com no mínimo 2 carteiras, sendo uma delas obrigatoriamente comercial de investimento. Eu repito isso aqui no nosso material, como você já sabe, para você já revisar e você ter os 2 textos, tá? Textos dados pelo sites, pelo Asaf Neto e pelo Eduardo Fortuna. Na verdade, você vai ter os 3 textos aí quase sempre nos nossos materiais aí. Por que quase sempre? Porque às vezes o que tem no site não é o modelo que é cobrado em prova, então eu não coloco para vocês aqui, mas esses 2 autores sempre. Deve ser organizado sobre a forma de sociedade anônima e na sua denominação social deve constar a expressão banco. Tá? Então, na sua denominação deve ser organizado sobre a forma de sociedade anônima e na sua denominação social deve constar a expressão banco. Muito bem. Outro ponto importante. E aqui eu coloquei, veja que é o mesmo assunto daqui, só que esse início do parágrafo, você vai ver que eu coloquei o outro texto do Eduardo Fortuna para quê? Para que vocês tenham, galera, como que vai cair, até o texto que vai cair, beleza? Até como vai cair o texto na prova, como pode cair. Constituídos sobre a forma de sociedade anônima, os bancos múltiplos são instituições financeiras privadas ou públicas que realizam operações ativas, passivas e acessórias das diversas instituições financeiras correspondentes às carteiras que detiver: carteira comercial, carteira de investimento, carteira de desenvolvimento exclusiva para bancos públicos, dos bancos públicos, carteira de crédito imobiliário, carteira de arrendamento mercantil e carteira de crédito, financiamento e investimento. Então aqui nós temos o SICA-LIA, tirando a carteira de desenvolvimento. Com sua formação autorizada pela resolução do Conselho Monetário Nacional 2099 de 1994, as operações realizadas por um banco múltiplo estão sujeitas às mesmas normas legais e regulamentares aplicáveis às instituições singulares correspondentes às suas carteiras. É vedado aos bancos múltiplos emitir debêntures e não há vinculação entre as fontes de recursos captadas e as aplicações do banco múltiplo, salvo os casos previstos em legislação e regulamentação específica. Cuidado que é proibido, para quem nunca ouviu falar desse termo, é proibido aos bancos múltiplos emitir debêntures, ok? É muito importante, essas coisinhas são proibidas. Bem, finalizando aqui nossa aula sobre bancos múltiplos, os bancos múltiplos com carteira comercial são considerados instituições monetárias. Aí, lembra, eu falei disso no início da aula aí. Quando é uma instituição monetária, tem carteira comercial. Ou seja, trabalham com depósitos à vista, trabalham com... Por que são instituições financeiras monetárias? Porque quando eu tenho a carteira comercial, eu posso criar moeda, a moeda fiduciária, tá? Então eu posso ter o efeito multiplicador. Porque quando você deposita na sua conta de depósito à vista, na conta corrente, gera o que eles chamam de passivo para o banco, e com base naquilo ali o banco pode emprestar mais e mais dinheiro. E assim ele tem o efeito multiplicador no mercado, beleza? Por isso que é importante o governo usar políticas monetárias para ampliar ou contrair o volume de meios de pagamento que estão disponíveis, principalmente aí no sistema bancário, especificamente das contas
contas de depósitos à vista aí. Então o governo, né, por meio da política monetária, por meio do Banco Central, ele vai usar o instrumento de depósito compulsório, mas que nós já falamos lá nas aulas, onde eu falei do Banco Central, e vamos falar mais à frente, porque tem um conteúdo de economia dentro dos exames, principalmente dos exames aí para analista, especialista, agente autônomo de investimento, e a galera também que vai de repente fazer algum concurso para Banco Central, então pode ser explorado dessa forma aí, beleza? Então, fique atento, porque o banco múltiplo, se falar só isso, banco múltiplo, é instituição financeira monetária? Não. Ele é uma instituição financeira não monetária. Banco múltiplo nunca pode ser uma instituição financeira monetária? Falso. Se esse banco múltiplo tiver a carteira comercial, ele então será uma instituição financeira monetária, beleza? Então, tá aí, todo banco múltiplo que não tem carteira de investimento obrigatoriamente terá carteira comercial, ou seja, será uma instituição monetária, mas aí eu tenho que conhecer o banco em particular. Nos exames eles não vão, o banco tal é o quê? Não, aí você não vai ter que... Claro que se você vai fazer um concurso para o Banco do Brasil, se você vai fazer um concurso para a Caixa, aí você tem que saber, né, se ele é um banco múltiplo, que eles são bancos múltiplos e aí já tá fácil, eles são instituições monetárias, porque você pode ter conta corrente. Segredinho é esse, que não é segredo para ninguém, você podendo ter conta corrente na instituição financeira, ela é uma instituição financeira monetária. Então, galera, banco múltiplo, fechamos aí. Uma coisa importante, algumas aulas eu coloco alguns exercícios para vocês já irem se preparando. Essa aqui não tem exercício no final, mas no final do módulo você vai ter uma bateria de exercícios e simulados aí também, beleza? Então, beijo para todo mundo, até a próxima, tchau, tchau, uhul!